Satisfação imensa estarmos juntos para tratar esse assunto. E de fato, Jesus é o farol de nossas vidas, não é? Então, eu me lembro que vocês citaram Godinho, que influenciou aí a criação da casa há 4 anos. Aproveitamos para dar os parabéns para a equipe que vem mantendo, não é, a instituição novinha, mas que vai aí acendendo, não é, a sua luz, estabelecendo o seu oásis de acolhimento aos espíritos encarnados e desencarnados, que é sempre uma nova, nobre missão, especialmente quando nós nos sentimos vinculados ao projeto de Ismael, que lhe foi atribuído por Jesus, né, do espazir, do espalhar do Evangelho para os corações dos nossos irmãos em humanidade. Então, eu gostaria de começar com uma expressão do Godinho. O Godinho, de vez em quando, ele fala que nós temos um farol a nos guiar. O farol é o Cristo. Mas muitas vezes nós estamos nesse rumo e aparecem os pirilampos, as luzezinhas distraidoras, e a gente perde o foco e fica ali distraído, cuidando das luzezinhas, fazendo desvios do caminho, criando atalho, para depois, mais tarde, despertar de novo e aí correr de volta para o rumo, porque o farol está indicando o caminho lá. E nós precisamos nos focar realmente, não é, no farol. E nós perguntamos para nós mesmos que entendimento nós temos sobre Jesus. Quem é Jesus para cada um de nós? Não é? Para o entendimento comum, e nós também aprendemos isso durante muito tempo, né? Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Só que aí você pede para alguém explicar, até hoje ninguém conseguiu me explicar isso. Aí no final diz assim, não, mas isso aí é dogma, é mistério. Não tem o que explicar, é um mistério. Aí você vem para dentro do espiritismo e o espiritismo ele tem mistérios? O espiritismo explica tudo à luz da razão. Aquilo que você não consegue entender, você não é obrigado a aceitar em espiritismo. E nós somos espíritas hoje. Podemos ter sido de outras religiões, mas hoje nós somos espíritas. E temos por meta nos libertar desse dogmatismo que não tem lógica, que não nos conduz a lugar nenhum, em que a gente tem uma crença inócua que não nos leva a lugar nenhum, porque nós somos chamados a compreender de fato qual é a proposta que ele veio nos apresentar. E a gente só consegue entender o que é esse farol quando a gente entende qual é a proposta. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ele vai dizer que a chave para o entendimento da mensagem do Cristo é a vida futura. Que se nós não sabemos o que é a vida futura, nós não temos condições de compreender a proposta que ele nos apresentou. E o que é a vida futura sem a luz do Espiritismo? É algo nebuloso. Existe um céu beatífico ou um inferno eterno. Ou você morre e vai dormir. Fica esperando o dia do juízo final, que também vai para o céu ou vai para o inferno. Mas o que é a alma? A alma é uma fumacinha. O que nós somos depois que morre? Ah, não sabemos muito bem não, mas sabe que a gente continua vivendo, mas não sabe bem como é que é. Mas com o Espiritismo a gente sabe. Então, nós vamos lá em Mateus, no capítulo 16, se quiserem consultar, versículo 13 até o 26. Quando Jesus tem aquele diálogo com os discípulos, perguntando para eles quem dizem que eu sou.
Aí os discípulos, uns dizem que era João Batista, né? João Batista tinha acabado de ser degolado. João Batista era primo deles, tinham convivido na infância. Como é que poderia ser ele João Batista? Mas os hebreus tinham uma confusão tremenda na época. Ressurreição, reencarnação, eles conheciam o termo da ressurreição, mas faziam uma confusão tremenda. Mesmo os doutores da lei, tanto é que Nicodemos vai ter uma conversa com Jesus na calada da noite, porque ele não conseguia entender essa situação. Como é que pode ser um homem velho entrar no ventre da mãe outra vez? Como é que faz isso? E hoje nós, que não somos doutor de lei nenhuma, somos pessoas comuns, entendemos o mecanismo, como é que funciona, graças ao Espiritismo. Mas Jesus tentou explicar na época. E Nicodemos acabou entendendo, tanto é que ele se afastou e foi para o deserto para poder compreender melhor a proposta que estava sendo apresentada por Jesus. Então, naquele diálogo ali, há uns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que. E aí vai, né? E aí Jesus pergunta, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspiradíssimo, diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito eres, Pedro, porque não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas Deus que está nos céus. Olha que coisa. É aí onde Paulo depois vai escrever para os Coríntios, né? O primeiro livro dos Médios, dizendo que um só Espírito é o que realiza todos os dons. Lógico, o Espírito Divino, mas através dos intermediários, como ele deixa a entender, mas no final da epístola. Não é? Então nós somos todos intermediários, os nossos irmãos espíritos são intermediários de Deus, mas Deus é que opera tudo em tudo. Ele é o único que cria. Então, quando Pedro fala isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vai anunciar o que levou tempo para o entendimento. E Paulo, que foi Saulo de Tarso, que viveu aquela situação toda que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos, que está muito bem descrito em Paulo Estevão, que livro maravilhoso é ou não é? Depois de muito tempo, né? Lá fiel a Moisés e tal, vai a caminho de Damasco para prender Ananias, se depara com Jesus. E aí vai também para o deserto, porque ele não conseguiu, não. Ele foi. Logo que Ananias cura, ele, impetuoso, foi tentar convencer os amigos do Sinédrio lá do que ele tinha visto. Acharam que ele estava louco. E a hora que ele foi abrir a boca para falar, ele não sabia o que dizer, ele não conhecia nada sobre o Cristo, não sabia nada sobre o Evangelho. Ele sabia sobre Moisés. Aí vai para o deserto. Vai lá, como aconteceu com muitos, né, que precisavam, a época era hábito, fica retirado um tempo, e aí ele vai travar contato com o texto, né? Vai ler, vai meditar, vai conversar, ele encontra Ananias lá também, né? Encontra outros. E aí o que acontece? Ele vai passar pelas experiências, só depois ele volta e consegue falar de novo, começa a falar outra vez. Era um orador brilhante, mas ele não tinha substância. Aí ele readquiriu a substância. E quando chega lá na frente, depois de muitas peripécias, muitas experiências, olha como Jesus funcionou de farol e guia. Nós vamos dizer o que é que acontece ali, hein? Vamos lá. Depois de tudo isso, ele diz assim: já não sou eu quem vive. O Paulo, hein? Agora Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vive. O que ele está querendo dizer? Ele foi Saulo. Não é mais Saulo que vive. Ele era Paulo agora. Não é Paulo que vive mais. Mas o Cristo vive em mim. Olha, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quem é que está vivendo? O que é que vive em Paulo agora? Eu, quando era jovem, li esse negócio, pensei assim: Paulo virou médio de Jesus. Não tinha nada a ver. Nada a ver.
Porque, em realidade, Paulo descobriu o caminho de anular a sua personalidade. A primeira que era de Saulo, defensor de Moisés, o perseguidor dos cristãos. Essa personalidade ficou na mesma encarnação, ficou para trás. Agora ele renunciava também à personalidade de Paulo, para que a essência divina, aquilo que nós somos de fato, o espírito imortal, prevalecesse sobre o campo da matéria. Porque ele tinha entendido que Jesus falou estar no mundo sem ser do mundo. Que quando a gente reencarna ou nasce nesse mundo material, a gente assume uma personalidade. E Jesus aqui esteve entre nós. No respeito da lei divina, nós o conhecemos como Jesus, uma personalidade. Mas era a essência divina que prevalecia nele. E era isso que ele veio nos ensinar. Como é que nós vamos fazer com que a essência divina prevaleça em nós e não a personalidade? Porque enquanto prevalecer a personalidade, nós vamos estar reencarnando, presos à matéria. Porque a personalidade é do campo da matéria. Então, nós vamos ver, de fato, quem é Jesus nesses momentos em que ele fala e a gente fica assim, puxa vida, mas não seria isso orgulho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí qualquer um de nós que afirmar um negócio desse, poxa, que negócio é esse? É assustador, não é? Mas aí a gente vê que o que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o farol para chegar lá. Jesus é o farol, está indicando o caminho para a gente, para chegar lá. Então ele é o caminho da verdade e da vida. O que é a verdade e a vida? É o nosso encontro com a nossa própria realidade. A essência divina na criação de nosso Pai, a sua imagem e semelhança. Olha a profundidade disso, gente. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, como Kardec coloca. Já já a gente vai examinar lá. Não é? Aí nós vamos encontrar em Mateus 17, quando eu era muito jovem ainda, já faz algum tempinho, né? Fui a um centro espírita no interior de São Paulo, morava no interior, São José do Rio Preto. E era um senhor de 85 anos que estava fazendo a palestra. E eu me sentei e fiquei ouvindo aquele homem extasiado. Num dado momento ele disse assim, porque até hoje nós tivemos o símbolo do cristianismo, Jesus colocado na cruz, preso na cruz. Mas ele não está na cruz. Porque não houve a ressurreição? Então não pode ser o símbolo do cristianismo ele morto. Porque ele nos veio ensinar a vida. O verdadeiro símbolo que o Espiritismo apresenta do cristianismo é Jesus no Monte Tabor. Quando ele convida apenas 3 discípulos para segui-lo. Pedro, Tiago e João, não é? E ali eles ficam extasiados porque ele se transfigura. O que é a transfiguração? É um processo que nós chamamos de materialização. A cessão dos elementos necessários para que o espírito possa se tornar visível. Através de uma condensação perispiritual, como nos explica Kardec, ou o processo de materialização, como se queremos assim. O fato é que os discípulos começaram a ver Jesus conversando com Moisés, e no texto está Elias. Mas Emmanuel, que faz uma série de ajustes nesses textos, nessa série maravilhosa dos comentários que ele faz dos versículos, ele, quando vai tratar do assunto, diz que Jesus conversava com Moisés e outro espírito, porque Moisés e Elias eram o mesmo espírito.
Então, Jesus conversava com dois espíritos, um era de Moisés, o mesmo Elias, e um outro espírito, que eles não conseguiram identificar quem era, então confundiram com Elias. Tá bem? Esse é o símbolo do cristianismo, a vida. E não um representante da religião preso numa cruz. Mas por que é que ele permitiu isso e aceitou? Muito difícil, não é? Mas a gente vai entendendo com o tempo. Acho que é irmão Jacó quem vai colocar que foi preciso que ele chegasse na realidade espiritual para entender que Jesus fincou a estaca do madeiro da cruz na terra para que a sua mensagem pudesse se espalhar por todo mundo. E de fato, então nós vamos encontrar que de fato o símbolo do cristianismo é Jesus na ressurreição, Jesus na transfiguração. Em Mateus 22, 41, 45, tem aquela discussão. Afinal de contas, o Cristo é filho ou senhor de Davi? Prestemos atenção, que aqui não está falando se é Jesus, não, tá bem? Já está perguntando se é o Cristo. Olha como é que a gente precisa ler e entender. Então, estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: que pensais a respeito do Cristo? Não perguntou, não é? De Jesus, perguntou do Cristo. Ele é filho de quem? Responderam-lhe de Davi, ao que Jesus lhes disse: como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor? Ou seja, o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor, que é o Cristo, disse a Deus. Olha só que conversa interessantíssima. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo mais, daqueles que estavam ali, porque ele tinha resposta para tudo. Então, vamos com Kardec. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ofereceu Deus à humanidade algum homem que poderia ser entendido como modelo e guia? A resposta é simples, né? Em algumas traduções, simplesmente Jesus, outras põem assim, vide Jesus. Então, nós não temos dúvida que ele é esse farol que ilumina o nosso caminho, como modelo e guia. Na Gênese, capítulo 15, Gênese de Allan Kardec, né? Item 2, nós encontramos o seguinte: Allan Kardec comentando: sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, ideia defendida pela teologia católica, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então ele não foi um simples profeta, mas também não foi Deus, e não é Deus. Ele é um Messias divino que esteve entre nós. Espírito puro, que recebia a orientação diretamente do Pai e cumpria a vontade do Senhor, porque já havia renunciado à sua própria. Porque a sua própria vontade estava completamente irmanada à vontade do Pai, a ponto de poder dizer
e confundiu a cabeça de nós, os ignorantes. Eu e o Pai somos um. Mas não podemos esquecer que ele vai falar para os discípulos depois. Assim como eu sou um com o Pai, quero que sejais um comigo. Nos propósitos, no ideal, na renovação, na essência que nós somos, na essência divina, somos todos um com o Pai. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos informa sobre a comunidade de espíritos puros e fala das tradições do mundo espiritual. Que nas tradições do mundo espiritual está registrado que há uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. Não é o único. Há muitos outros. Nós é que temos ele por referência aqui para nós. Mas há outros espíritos como ele que já alcançaram a pureza. E no Consolador, questão 243, Emmanuel vai nos informar, porque perguntam a ele: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Em outras palavras, todos os espíritos que aqui passam pela Terra trazem as mesmas características evolutivas, estamos todos iguais na questão da evolução, assim, semelhantes no que se refere à dor? E a resposta de Emmanuel: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, não são palavras minhas, são palavras de Emmanuel, com toda a sua autoridade, de uma das maiores autoridades na interpretação do Evangelho na atualidade, que vai dizer que Jesus evoluiu em linha reta. A base para isso, algumas pessoas perguntam, em Kardec? Eu acho que não tem base em Kardec para isso não, Emmanuel criou esse negócio. Aí nós vamos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Está tratando do assunto. Está dizendo lá que os espíritos dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. E que os rebeldes atrasam seu processo evolutivo, portanto. Mas os dóceis vão mais rápido. Jesus foi dócil, mas não foi o único, não. Agora, dos que estamos na Terra, ele foi o único. Jesus vai fazer essa referência lá no Evangelho, quando ele fala de João Batista. Dos nascidos de mulher, João é o maior no reino dos céus. Mas entre os do reino do céu, ele é o menor. Então, João Batista já tinha uma grande evolução naquela época, comparado com o resto da humanidade. Mas comparado com os que já eram puros, ele ainda estava distante de chegar lá. Tá certo? A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, vai nos anunciar que Jesus é o governador do nosso planeta. Kardec registrou na Revista Espírita de janeiro de 1864 uma mensagem de Hahnemann. Todo mundo sabe quem foi Hahnemann, né, gente? O pai da homeopatia. E desencarnado, ele auxiliou na codificação do Espiritismo. E Hahnemann deu uma mensagem linda, falando a respeito do governo da Terra. E disse que o governador do planeta é o Espírito de verdade. E Emmanuel vem dizer que o governador do planeta é Jesus. E agora? Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Quem é curioso vai anotando todas essas coisas para pesquisar depois. Livro dos Médiuns 31, item 9. Tem uma mensagem
que Kardec coloca, e na hora de botar a assinatura do espírito, ele faz todo um arrazoado. O espírito deu um nome, que a gente precisa ter muito cuidado e tal, e faz todo um arrazoado, né? Que foi Jesus de Nazaré, o nome que foi dado. Isso, o Livro dos Médios. Uns 3 anos depois, ele está publicando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 6, item 5, a mesma mensagem aparece, com pequenas modificações de redação. E a assinatura que está lá da mesma mensagem é espírito de verdade. O que a gente entende por isso? Alguns dizem assim, não se pode entender nada. Eu digo, pô, só se não tiver inteligência. Porque se lá, no Livro dos Médios, Kardec diz que aquele espírito deu nome de Jesus de Nazaré, e aqui está assinado o espírito de verdade, é porque Kardec considera que o espírito que disse Jesus de Nazaré é o mesmo espírito de verdade. Então, nós vamos ver Emmanuel nos colocando em caminho da luz a vinda de Jesus ao planeta, quando da formação do orbe, quando se destaca com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se. Me emociona, gente, sinceramente, com muita profundidade. Construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Ele construiu o nosso lar, gente. O mundo onde nós vivemos, a nossa escola, a nossa universidade, o nosso hospital, e também, quando nós somos rebeldes, a nossa prisão. Porque, às vezes, para a proteção de nós mesmos, nós precisamos estar. Agora mesmo nós estamos com 10 dias de confinamento por causa da Covid aqui. Não pode sair da casa, não pode receber ninguém. Mas não podemos nos esquecer que na sua humildade, ele vai nascer como filho de Maria e José. Segundo o registro de Mateus, lá, está lá no Evangelho, por concepção direta do Espírito Santo. Que a gente tem uma dificuldade imensa de compreender isso. Mas vamos à missão. Qual foi a missão de Jesus? Trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Não veio destruir a lei de Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. Ó. Não veio destruir a lei. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está na Gênese de Allan Kardec, capítulo 17, item 26. E ainda há mais. A Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel deixa registrado. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, quando da vinda de Jesus para junto de nós. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Indistintamente, gente. Só não recebe quem não tem olhos de ver ou ouvidos de ouvir. E nós, por séculos, não tivemos. Agora que nós estamos curando a nossa surdez espiritual e a nossa cegueira. Graças ao Espiritismo. É ou não é verdade? Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, que era onde os filósofos ensinavam, não é? Dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Ele não escolhia lugar. O lugar era o coração do homem, onde o homem estivesse.
Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Ninguém precisa ficar de fora, a não ser que se exclua por vontade própria. E quando é que a gente se exclui? Quando a gente não atende à lei divina. Quando a gente se rebela. Quando a gente se deixa dominar pelo orgulho. Quando o egoísmo prepondera. Quando o interesse pessoal nos guia. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Gente, ele espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Tudo isso deste mundo é transitório, gente. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Era para não haver o que nós vemos, mas nós preferimos dessa maneira. Tanto é que no momento crucial, algumas pessoas dizem assim, ele fraquejou, porque ele foi se dirigir a Deus, ao Pai, para pedir para não tomar daquele cálice. Tem que ser muita ignorância da minha parte se eu pensar desse jeito, sinceramente. Ele foi se dirigir ao Pai para pedir ao Pai que, se fosse possível, a humanidade, diante da luz, não escolhesse as trevas. Que, se fosse possível, que ele não tivesse que beber aquele cálice amargo de ver os homens diante da luz cair no abismo, mas que se cumprisse a vontade de Deus e não a dele, porque ele sabia que Deus é que tinha feito as leis e que não podia oferecer de graça ao homem aquilo que o homem não fizesse o esforço para conquistar, porque não teria valor para ele. Então não podia Jesus vir para nos dar salvação pelo seu sangue, como até hoje, infelizmente, algumas pessoas pensam, senão pelo seu exemplo. Então a mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas ou de manifestações de culto externo. A Caminho da Luz, ainda no capítulo 12. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura, a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Ele não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar, às experiências de cada dia. Gente, é um texto de Boa Nova no capítulo 1. Vamos conversar um pouquinho sobre Jesus e a religião. Jesus criou alguma religião, gente? Vamos prestar bem atenção nisso. Naquela época, se vocês já puderam ouvir ou ler, vão saber que a mulher não contava, não é? Quando havia o recenseamento, ela só contava através do homem. E as crianças também não contavam. A gente supõe que na multiplicação dos pães para 5.000 e para 4.000, só contaram os homens ali. Quantas mulheres e crianças que tinham lá também?
Então a mulher não era o zero à esquerda. A mulher não existia praticamente. Ela era algo de serviço para o homem, mais ou menos assim. É uma coisa horrorosa que, graças a Deus, nós vamos vencendo com o tempo. Já pensou? Hoje a gente entende que o espírito ora nasce homem, ora mulher. Como é que vai discriminar um ao outro? Mas era assim. Tanto é que um judeu não falava com mulher desconhecida. Só se ela tivesse com o marido e falava através do marido. Então, ele está lá sentado no poço de Jacó, passando pela Samaria, um caminho que os judeus não gostavam de fazer porque era ali pela Samaria, eles detestavam os samaritanos, né? Mas Jesus estava passando por ali, os discípulos tinham saído para cuidar das coisas, ele estava sozinho. E vem aquela mulher com seu jarro para buscar água no poço de Jacó. Aí ela chega, começa a tirar água, e Jesus então se dirige a ela e diz assim: mulher, dá-me de beber. Ela levou um susto e deu-lhe uma bronca. Como tu te atreves a pedir a minha água? Ela estava sozinha. Ela era mulher, mais era samaritana. Um judeu falando com uma mulher ainda samaritana. Deu uma bronca mesmo. Ela deu uma bronca nele. Aí ele olha com toda tranquilidade, né, com aquele olhar assim que atravessa a alma e diz assim para ela: mulher, se soubesse com quem falas, a mim me pedirias água. E eu te daria de uma água que, uma vez que a tomasse, jamais voltarias a ter sede. Vocês querem dessa água? Ela então se espantou, não é? Será que ele seria o profeta esperado? O Messias? E, diante do constrangimento que ela tinha manifestado, ele diz assim: vai buscar o teu marido, para poder continuar a conversa, porque ele viu que ela ia querer continuar conversando, né? Aí ela disse assim: mas eu não tenho marido? Ele disse: é verdade, dos 5 que tiveste, esse com quem estás hoje não é teu marido. Meu Deus, ele é profeta! Como é que ele sabe da minha vida? Olha só, a gente se espanta com essas coisas, né? Com isso a gente se espanta. Aí ela ficou assim meio deslumbrada com a questão da água, mas na hora que ele disse da vida dela, aí a Abram agora confirmou, ele é profeta mesmo. Aí ela esqueceu da história de estar com um homem judeu e mandou brasa na conversa, né? E vai perguntar. A pergunta que era crucial na época, pergunta de atualidade. Se tivesse jornal, se falava disso todo dia no jornal. Onde é o local de adorar a Deus? É lá no templo, como dizem vocês, os judeus, ou aqui no morro? Porque eles tinham construído um templo lá, próprio deles, né? Para adorar lá no campo. Ou aqui no campo, como dizemos nós, os samaritanos. Aí Jesus, segundo consta, faz um arrazoado lá que não interessa muito, de que a salvação viria dos judeus, porque estava previsto aquela coisa toda. Muito bem. Aí diz assim a ela: mulher, mas chegará um dia em que o homem não adorará a Deus, nem no templo, olha lá, hein? Para o judeu falar um negócio desse é uma heresia. O hebreu, na época, era uma heresia tremenda. Não adorará a Deus nem no templo e nem no morro. Porque o adorará em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E Jesus instituiu a religião natural, gente. É por isso que Emmanuel vai afirmar que o espiritismo é a religião. Ele não é uma, é a. Porque é a religião natural. Aquela que Jesus ensinou para a mulher samaritana. Que é o consolador que ele prometeu e que João registrou. E que só veio no momento próprio para a humanidade. Jesus é ou não é o farol das nossas vidas, gente? E continua com a sua missão. Ele veio no momento de instituir a maturidade da humanidade, porque já haviam espíritos que tinham condições de entender, senão ele não viria. Mas não era toda a humanidade que tinha condições de entender.
Tanto é que Nicodemos vai ter aquela conversa com ele na calada da noite, que a gente já referiu. Eres doutor e não sabeis dessas coisas? Da reencarnação, que é uma coisa do mundo? Imagina, se eu falo das coisas aqui da terra e não me compreendeis, quando eu falar das do céu, então, como é que vais compreender? Mas Nicodemos foi para o deserto e ele acabou entendendo, pelo esforço, pela dedicação, pela aplicação, pelo estudo, pela meditação. Foi entender. E aí ele vai fazer a promessa na continuidade da sua missão, da sua tarefa, para que nós não ficássemos órfãos. Porque ele disse aos discípulos, era um momento também muito interessante. De vez em quando ele tentava prevenir os discípulos de que ele iria partir, de que ele teria que voltar ao Pai. E os discípulos ficavam apreensivos, não é? E num desses momentos ele estava tratando do assunto e eles ficaram tristes. Sabe aquela tristeza, fica assim acabrunhado, sem palavras, a conversa murcha. E aí Jesus olha para eles com aquela misericórdia e diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. João, no capítulo 14, os versículos são 15 a 17 e 26. E Kardec faz todo um arrazoado, explicando no Evangelho segundo o Espiritismo por que o Espiritismo cumpre com essa promessa do Cristo. Esclarece e pelo esclarecimento consola. Mas consola porque acolhe, porque nos ensina a fraternidade, que somos todos irmãos, e nos coloca como fundamento de toda a estrutura da lei divina, o amor a Deus sobre todas as coisas, como Jesus fez, e ao próximo com a si mesmo. E resume, ainda uma vez, como se fosse possível, e foi, esse ensinamento, sob a inspiração do Espírito de verdade, que veio para concluir a tarefa, para que então agora o Consolador estivesse para sempre conosco. Fora da caridade não há salvação. A verdadeira expressão da religião natural. Portanto, nós podemos aqui concluir que Jesus é o nosso farol. Jesus é o nosso modelo e guia. É o caminho, a verdade e a vida. É, se quisermos com Joana de Ângeles, o caminho da verdade e da vida. E a verdade e a vida é o Cristo, a essência divina que habita em germe em nós e que nos cabe deixar-se manifestar e preponderar para que nós possamos ser também, algum dia, um com Ele e um com o Pai.